Oi! Hoje é a resenha do conto O Jogo da Carona, de Milan Kundera, do seu livro Risíveis Amores, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. A agulha do mostrador de gasolina oscilou bruscamente em direção ao zero, e o jovem motorista comentou que era espantoso o quanto aquele conversível bebia. Desde que não fiquemos sem gasolina como da última vez, observou a moça, de aproximadamente 22 anos, e o lembrou dos vários lugares onde aquilo já acontecera. O rapaz respondeu que não se importava, pois tudo o que lhe acontecia em sua companhia tinha sabor de aventura. Assim começa O Jogo da Carona, de Milan Kundera, que conta a história desses dois, um casalzinho bem jovem, nas faixas dos 20 e poucos anos, que estão finalmente curtindo as férias. Eles conseguiram, depois de muito tempo, um máximo assim de 15 dias para poder relaxar. E lá estão, na estrada, em direção de algum lugar interessante. Só que vocês já perceberam, para essa parte lida ali, que eles têm problemas de gasolina, né? Parece que o jovem não costuma abastecer com frequência o carro e eles acabam ficando sem nada bem lá no meio da estrada. E aí que acontece uma coisa interessante, é a moçoira que tem que resolver o problema. Ela tem que ficar postada lá na beira da estrada, sozinha, esperando com que alguém a ajude, pare o carro, dê uma carona para ela até um posto de gasolina e depois a traga de volta. E enquanto isso, o seu namorado fica ali, escondidinho, sem que ninguém perceba que ela está acompanhada. Se ele estiver junto, pode ser que a carona não venha tão fácil assim para buscar o combustível. Mas o problema, na verdade, é que eles continuam fazendo essas brincadeiras meio, não lá muito interessantes. E a próxima, sim, vai acontecer algo bem diferente. Mas é claro que eu não vou contar para vocês, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto, agora que a gente já chegou no terceiro conto aqui do livro Risíveis Amores, do Kundera, a gente também já pode perceber algumas características bem marcantes, se não do autor em si, pelo menos aqui desta sua obra. Há um certo humor nas situações que ele coloca, dessas situações amorosas junto desses risíveis amores. E aqui talvez seja a questão de a gente mais perceber que esses amores aqui são risíveis. O amor tanto da jovem para o seu namorado, quanto do jovem para a sua namorada. Aquele tipo de casal que a gente fica se perguntando, né? Poxa, mas que amor é esse que vocês têm? Porque isso fica bem visível justamente nesse jogo de carona que eles vão começar depois daquela que eu já contei, né? Que ela fica lá postada na beira da estrada para conseguir combustível. Não, eles vão fazer uma pior ainda, só que dessa vez nem vão envolver estranhos, mas apenas os dois. Aliás, o termo estranhos, na verdade, é o que passa a valer dentro dessa brincadeira, dentro desse jogo. Não é spoiler dizer exatamente qual é o jogo, porque senão não tem mais o que contar aqui nessa história. Então eu vou precisar dizer qual é. Seguinte, dessa vez, enfim, eles conseguiram chegar até o posto de gasolina sem secar completamente o tanque. E aí, ela precisava ir ao banheiro. Claro que ele foi, enquanto isso, colocar combustível no carro. Na volta, quando ela já está voltando lá das suas necessidades, ela vê que o carro dele está se aproximando. E aí então ela parte para uma brincadeira. Pelo menos dá a entender que é ela que começa tudo. Ela finge não conhecer o próprio namorado e faz sinal para receber uma carona. Instantaneamente ele também embarca nessa. Ele para o carro e pergunta para onde ela quer ir. Ele diz, tá bom, eu estou indo nessa direção. E a brincadeira é essa, eles fingem não se conhecerem. Ficando assim então, ele um motorista completamente desconhecido e ela também uma caronista igualmente que nunca foi vista na vida por ele. Quem nunca fez isso, né? Acho que quase todos os casais já brincaram de não se conhecerem e simular um primeiro encontro. Talvez seja isso que ela começou ali, talvez seja isso o que ele também continuou, embarcou na brincadeira também ali de sopetão. Pelo texto a gente não fica sabendo se algum dia eles fizeram isso anteriormente, mas provavelmente não, foi a primeira vez. E é aí que as personalidades dos dois começam a se chocar com a criada nesta pequena fantasia.
aí sim eu não vou detalhar para vocês qual é a mudança que os dois começam a passar. Mas com certeza vai ser algo bem definitivo para eles. Podemos dizer que o contexto aqui inicial da história é até bem interessante. Só que eu preciso dizer, eu não estava gostando muito do desenvolvimento do texto, porque na verdade esse texto aqui, embora seja até engraçado, bem provocativo, ele também é na mesma proporção talvez bem cansativo. Ele quase parece que não está andando, parece que ele só fica patinando o tempo todo. Mesmo que ao mesmo tempo a gente veja uma grande mudança, principalmente do rapaz. Ele sim muda muito mais do que ela. Praticamente, talvez ela assuma mais a personalidade diferente do que ela é. Mas talvez, no fundo, ela só está fantasiando. Enquanto que ele passa realmente por uma grande transformação, que ela não acaba percebendo. A gente que está lendo sim, porque o narrador do texto nos passa toda essa mudança dele. A coisa vai ficando cada vez pior. Até um final que a gente pode tanto dizer que ele já era esperado, quanto não. Aí depende de quem está lendo. Pode ser que muitas pessoas que estejam acompanhando a leitura possam perceber que eu já sei como isso vai terminar. Já outras podem se surpreender com o que acontece bem lá no finalzinho, praticamente nas duas últimas frases, quando a gente tem certeza da posição dos dois depois daquela brincadeira do jogo da carona. É preciso dizer também que esse texto aqui difere um pouquinho dos outros dois que a gente viu do Kundera, que não tem muitas questões políticas ali da República Tcheca. Fala uma citaçãozinha bem rápida sobre um comitê ali de trabalho, inclusive, porque para eles conseguir essas férias, eles precisaram pedir certa autorização lá para o comitê, né? Não é uma coisa tão fácil assim lá naqueles tempos. Você vai tirando férias à torta à direita? Não, isso não é capitalismo, ora bolas. Enfim, tirando isso, não tem mais nada daquelas cutucadas que o Kundera pode dar ao sistema totalitário que existia ali naquela época. Mas, por outro lado, a gente pode entender toda essa história, essa coisa de você fingir o que não é, ser uma outra pessoa, depois que você entra nessa história imaginária. Podemos dizer então que toda a sociedade ali dentro de um regime totalitarista pode estar fazendo exatamente o que esse casalzinho está fazendo ali, essa brincadeira da carona. É assim que o barco toca? Então vamos todos viver desta maneira. Fingir o que não somos. Pode ser que essa sim seja a grande crítica desse texto do Milan Kundera, só que é aquela coisa, está totalmente cifrada. Porque se você apenas ler por ler o texto, você pensa, é só uma história banal de um casal que fica andando por aí e faz uma brincadeira que não dá muito certo. Ou seja, o texto ele tem mais valor se você entende quem é o escritor. Se você não ficar sabendo quem é o escritor, pode ser que você não faça essas elucubrações em cima do texto, não fique viajando em cima das entrelinhas que possam existir aqui. Complicado isso. Embora no meu caso eu possa dizer apenas que eu não curti o texto porque eu achei o desenvolvimento bem lento demais. Enfim, para o jogo da carona de Milan Kundera eu atribuo 3,5 asteriscos. Bom, é isso. Semana que vem, na sexta-feira, mais uma resenha de Risíveis Amores de Milan Kundera. Mas antes, aliás, amanhã, segunda-feira, já tem resenha nova da coleção da Folha, Inglês com Clássicos da Literatura, e dessa vez com texto de Arthur C. Conan Doyle, com seu personagem Sherlock Holmes, na aventura A Liga das Cabeças Vermelhas. Como será esse mistério a ser resolvido? Claro, tudo isso aqui no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Enquanto esses vídeos não chegam, confira aqui do lado resenhas também aqui do projeto. E até mais!